Olá, meus queridos, bom dia! Passando aqui para deixar uma reflexão da palavra de Deus para o teu coração. Hoje nós vamos ler em Gênesis, capítulo 37, versículo 18, vai nos dizer assim: E viram-nos de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra eles para o matarem. Aleluias! Aqui vai nos contar a história de José. A Bíblia vai dizer que os irmãos o avistaram ele de longe. E antes que ele se chegasse aos seus irmãos, já havia uma conspiração de morte. Vamos matar. Vamos tirar José do nosso meio. Era isso que os irmãos estavam falando. Mas a Bíblia vai dizer que José ele foi poupado da morte. Foi jogado numa cova, foi tirado desta cova. E os irmãos decidiram vendê-lo aos ismaelitas, esses mercadores que estavam passando ali, onde eles estavam com José na cova. E ali José ele foi vendido por 20 moedas de prata e foi levado a notícia para o seu pai que José havia morrido, que tinha passado ali um animal e tinha comido José e só tinha sobrado a túnica que ele tinha ganhado do seu pai. Meu querido, o Espírito Santo de Deus, ele quer falar contigo nesse momento. Eu não sei qual é a situação, qual é o processo, ou qual é o nível, se você está no início, se você está no meio, ou se você está no fim, aleluia, de um processo, de uma luta, de uma adversidade que você tenha enfrentado. Aqui nós vamos entender que José, ele estava passando por um processo dele com Deus. O Senhor tinha planos extraordinários, gloriosos para realizar na vida de José e já havia falado isso com ele através de sonhos. E os irmãos de José o odiavam, o invejavam e por isso decidiram se livrar dele, descartar ele da sua vida, da sua família. Meus queridos, mas aqui vai nos ensinar que quando Deus ele tem um propósito na vida de um homem e de uma mulher de Deus, não importa o que aconteça, aleluia, se você estiver firme, se você estiver perseverante e confiando no Deus que te fez a promessa, tu vai cantar o hino da vitória, e quando tu chegar do outro lado, aleluia, tu vai entender e compreender que tudo cooperou para o bem, aleluia, para o bem daqueles que amam o Senhor. A Bíblia vai dizer que o processo de José, ele durou uns 13 anos, 13 anos de choro, de tristeza, de luta, de sofrimento. Porque José, afinal de contas, tinha sido rejeitado pelas pessoas que deveriam amá-lo, que deveriam protegê-lo, que eram os seus irmãos. Mas a Bíblia diz que esse processo, ele transformou José em um grande homem. Aleluia! Vamos entender qual era o propósito na vida de José. A Bíblia diz que José ele vai parar como escravo no Egito e ele prosperava, onde ele colocava a mão ele era abençoado, até o ponto que ele chega a se encontrar na prisão. Mas é na prisão, aleluia, é encarcerado. É quando José pensou que era o fim, que o fim dele ali se executava, que ali ele não tinha mais nenhuma chance. Aleluia! Deus entrou na cena, na história, aleluia, para cumprir a sua palavra na vida de José. E a Bíblia vai nos contar que Faraó, no capítulo 41, no versículo 42, vai nos contar que Faraó, ele tirou o anel de sua mão, pôs na mão de José e fez vestir-se de vestes de linho fino, aleluia, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que ele tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai, aleluia, e assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Eita glória! E disse Faraó a José: eu sou Faraó,
porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José de Zefinate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, a filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José, ele tinha nesse tempo a idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, do rei do Egito. Saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura e mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito. Aqui, meus queridos, nós vamos entender que chegou o dia da grande honra. Chegou o dia do cumprimento do propósito e do projeto que Deus tinha para com José. Honrou perante todo o Egito. Perante aonde aquele homem entrou como escravo. Da prisão saiu para ser agora um governador, aleluia, aonde foi honrado pelo rei do Egito, pelo Faraó. Como que pode acontecer? A pessoa que está preso, que está em prisão, que foi levado como escravo para uma terra estranha, se torna agora o governador. Porque José, ele era um homem que tinha sido escolhido por Deus para um grande propósito. Meu querido, todo aquele que é escolhido por Deus para um grande propósito, ele tem que passar pelo processo. Aleluia! O processo que José passou transformou o seu caráter, transformou a sua vida, transformou em um servo humilde e obediente, aleluia, com uma fé inabalável daquele que tinha prometido, aleluia, que faria uma grande obra na sua vida. Deus está falando contigo nessa hora. Eu não sei qual é o meio, qual é a circunstância, a situação, em qual situação você está inserido, qual é o propósito e o projeto que Deus tem para realizar na tua vida, mas seja como José. Aguente mais um pouco, persevere mais um pouco, porque todos que Deus ama, Ele prova, mas a quem Ele promete, Ele aprova, a quem Ele garantiu honra, será honrado. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Passe o tempo que passar, a bênção do Senhor e a honra dele vai chegar na tua vida. Chegou na vida de José. E o caráter de José, ele é provado quando ele se encontra com os seus irmãos. Aleluia! Sabe qual era o propósito final de tudo isso? Era José. Era o propósito. Agora era manifesto o que aquele processo tinha gerado em José. E aquele processo gerou em José um homem humilde, capaz de abraçar os seus irmãos e de dizer essa declaração e dizer assim: não se preocupem, tudo que eu passei, aleluia, foi para que hoje eu pudesse abençoar e suprir a necessidade de vocês. E José trouxe sua família quando se encontrou com ele para morar junto com ele, e ali supriu eles de mantimento, de fartura e de tudo que eles precisavam. Foi lindo o encontro de José com sua família e com seus irmãos, e eles foram muito felizes. Deus trabalha em meio a situações que nós não compreendemos, mas que nesse dia você venha compreender em que propósito eu estou inserido, o que Deus quer da minha vida, por que eu estou passando por esse processo. Aleluia, adore o Senhor e confie, o tempo de Deus é perfeito, o propósito de Deus é perfeito, e Ele vai bradar na tua história, e Deus te honrará para a glória do nome do Senhor, e você sairá preparado, aleluia, para glorificar o Deus Todo-Poderoso. Amém, meus queridos? Fique com essa palavra, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.